Olá, boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Estamos ao vivo novamente, agora para fazer a quinta e última live sobre o assunto Maria, a mãe de Jesus. Este assunto pode se estender, dependendo do interesse daqueles que ouvirem. Pode-se fazer perguntas, pode-se sugerir assuntos sobre o mesmo tema. Futuramente a gente pode fazer mais lives sobre o assunto. Assim como qualquer outro assunto, este também pode ser estendido. Eu fiz a pauta e eu prefiro, como sempre, a partir de um certo dia para cá, porque eu também não sei falar direito, né? Igual aquele que talvez seja o nosso representante na política aqui de Taubaté, né? Então eu prefiro ler para não me perder. Mas detalhes podem ser acrescentados à leitura. O assunto que eu escolhi é um assunto que mexe com todas aquelas pessoas que têm devoção a Maria. Ou seja, eles fazem oração para Maria. Então a pergunta é: deve-se fazer oração para Maria? Você veja bem. Da mesma forma, as pessoas podem perguntar: deve-se fazer oração a Jesus? Os evangélicos fazem. Eles fazem oração diretamente para Jesus. Também tem outros que fazem orações para seus santos protetores, né? Tem São Paulo, São João, São Benedito, e são isso e são aquilo. Outras pessoas ainda fazem orações para divindades quaisquer. Os pagãos fazem orações para as árvores, por exemplo, no caso dos druidas, né? Eles adoravam árvores, né? Os romanos, antecessores aos católicos, faziam oração ao deus Sol, Mitra, herdando esta adoração lá do Antigo Egito. Mas vamos ao que interessa. Deve-se fazer oração para Maria, considerada por eles como virgem, mesmo sendo casada? Isso nós vamos ver a partir de agora. Maria é uma figura conhecida pela maioria dos que sabem um pouco sobre cristianismo. As Escrituras relatam que o Deus Todo-Poderoso abençoou de forma especial esta jovem por escolhê-la para ser a mãe de Jesus. O nascimento de Jesus foi único pelo fato de Maria ser virgem quando o concebeu, realmente. Algumas igrejas da cristandade há muito tempo veneram Maria de forma especial. Em 431 depois de Cristo, o Concílio de Éfeso, conforme nós já vimos numa live passada, declarou ser Maria a mãe de Deus. E hoje em dia muitas pessoas são ensinadas a fazer orações para ela. Os que são adoradores sinceros, aqueles que são adoradores sinceros sabem que devem orar a pessoa certa. O que a Bíblia ensina nesse respeito? Devem os cristãos fazerem oração à Virgem Maria? O Evangelho de Lucas relata que um dos discípulos de Jesus pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Em resposta, Jesus começou por dizer: sempre que orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Também no Sermão do Monte, Jesus instruiu os seus seguidores a orar:
Nosso Pai dos céus, santificado seja o teu nome. Isso vocês podem ver lá em Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2. E também em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Veja lá, nessas duas situações, Jesus ensinando as pessoas a orar, disse o quê? Para que elas orassem para o seu Pai, para Deus, que está lá no céu. Ele não ensinou a orar para ele próprio, então para qualquer outra pessoa. Não. Nessas duas ocasiões, ele ensinou as pessoas a orarem para Deus, cujo nome é Jeová e que está lá nos céus. Sobre o nome Jeová, a gente vai ver nesse mês de dezembro, viu? É um nome que pode perturbar muitos, mas para outros ele é um nome muito doce, viu? O mês de dezembro inteiro nós vamos analisar este nome Jeová. Em primeiro lugar, aprendemos que a oração ou outra forma de adoração deve ser dirigida ao Pai de Jesus. Em lugar nenhum da Bíblia se autoriza a orar a qualquer outra pessoa. Isto é apropriado porque, como Moisés foi informado ao receber os 10 mandamentos, Jeová é um Deus que exige devoção exclusiva. Quer ver? Vamos ler isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Olha só como é que tudo deve ser dirigido apenas a Deus, ao Deus Pai, né? Então está escrito lá: não se curve diante delas com relação às imagens, né? A gente pode ler a partir do versículo 4. Ó. Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima, ou na terra embaixo, ou abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração no caso daqueles que odeiam o nome de Jeová. Talvez na sua Bíblia a palavra, o nome Jeová esteja substituída por Senhor. As traduções bíblicas, católicas e evangélicas, elas rejeitam o nome Jeová. Então elas substituíram o nome hebraico Jeová por Senhor. Mas vocês podem notar lá que mesmo estando escrito Senhor, vai estar salientado que ele exige devoção exclusiva, viu? Não importa como você o chame, a devoção tem que ser apenas para ele. E o que dizer daquelas pessoas que usam o terço, né? Aquelas continhas, são 50 Ave Marias, mais 4 Pai Nosso, 4 Salve Rainha, aqueles tercinhos, eles vão contando aquelas rezas por repetições. O que dizer daquilo? Aquilo se chama rosário, né? Muitos dos que oram a Maria aprendem que é possível obter bênçãos através da repetição de um conjunto de palavras. Orações tais como Ave Maria, Pai Nosso e outras. Para os católicos, a forma mais comum de devoção a Maria é, sem dúvida, o rosário, ou o terço, né? Diz o livro Symbols of Catholicism, que está em inglês, mas significa símbolos do catolicismo. O rosário é um ato religioso em honra à Virgem Maria. O termo se refere também a um fio de contas usado para a contagem das orações. 5 conjuntos de 10 contas separadas por uma conta individual, explica o mesmo livro. São um convite para 50 recitações, repetições da Ave Maria. 5 do Pai Nosso e 5 do Glória ao Pai. Será que Deus escuta com favor
a recitação repetitiva de devotos por rosários? Se você fosse falar com o seu pai, por exemplo, você falaria com ele 50 vezes a mesma frase? Ou uma vez já bastaria? Será que Deus precisa ouvir tantas vezes? Deus, ou então nem Deus, porque nesse caso é Maria, né? Eles fazem orações a Maria. Ela precisaria ouvir 50 vezes a mesma coisa? Vale ressaltar que as instruções que Jesus forneceu aos seus discípulos nos dão uma resposta confiável. Ele disse: ao orares, não digas as mesmas coisas vez após vez, assim como fazem os das nações, os pagãos. Pois imaginam que serão ouvidos por usarem de muitas palavras. Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7. Vamos ver? Olha, esse texto aqui, claro que você nunca vai lê-lo numa igreja. Um padre nunca vai lê-lo para você, certo? Jesus, ainda ensinando as pessoas a orarem, ele falou assim, ó: quando orar, não diga as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois elas imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Simples. A Bíblia é clara nesse sentido. Guardem bem esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 7. Pronto. Está aí o terço contrariando o que está escrito na Bíblia. Contrariando as palavras do próprio Jesus. No entanto, alguém talvez pergunte: mas Jesus não ensinou que seus discípulos deviam repetir o Pai Nosso, que faz parte do Rosário? É preciso notar que Jesus forneceu uma oração modelo, realmente. Jesus, ele falou, quando orar, diga: nosso Pai no céu, santificado seja o teu reino, venha a nós o vosso reino. Ele nos ofereceu essa oração modelo, que veio a ser conhecida depois como a oração do Pai Nosso. No entanto, devemos lembrar que ele fez isso imediatamente após dar o aviso acima, para não dizer as mesmas coisas vez após vez. As diferenças das expressões que Jesus usou nos dois exemplos em que ensinou como orar são uma evidência de que ele não desejava que a oração modelo fosse memorizada, escrita e repetida. Vamos considerar isso aqui lá em Mateus 6, do 9 ao 15. Ó, Jesus ensinando a oração, a oração, ele fazendo uma oração modelo, que não era para ser repetida depois, era para você usar aquele modo de orar. Ele diz: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o pão nosso para este dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos leve à tentação, mas livra-nos dos malignos. Vamos supor que uma pessoa não deva nada a ninguém. Ela não está devendo nada. Ela vai fazer: perdoa a minha dívida. Ela vai fazer a oração: perdoa o meu pecado. Ou seja, esta aqui é uma oração modelo. O que essa oração modelo ensina aqui? Que, em primeiro lugar, a gente deve santificar o nome de Deus. Depois, pedir para que venha o reino dele. Porque o assunto da Bíblia é o reino. Para que, através deste reino, seja feita a vontade de Deus, como ela já é feita no céu. Aí sim a gente pode pedir as nossas coisas. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ou seja, para as nossas necessidades. Não adianta você pedir mundos e fundos, sabe? E também para perdoar
as nossas dívidas ou os nossos pecados, sabe? Você até pode citar o seu pecado, se você cometeu algum, claro que cometeu, todos nós cometemos, você pode até citar especificamente. Essa é uma oração modelo, né? Não é para você repetir, não é para você repetir ela. Até porque numa oração correta você tem que se dirigir a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E quando ele fez esta oração, ele era o próprio Jesus. Ele não precisava pedir a Deus, eu estou pedindo ao Senhor, meu Pai, por meu intermédio. Ele não precisava fazer isso. Portanto, aquela oração era realmente diferente. Vamos ler também, em apoio ao texto que nós acabamos de ler, o Lucas capítulo 11, dos versículos do 2 ao 4. Olha lá. Ele lhes disse então: sempre que orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o nosso pão cada dia, segundo as nossas necessidades diárias, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós mesmos também perdoamos a todo aquele em que está em dívida conosco, e não nos leve à tentação. Vocês perceberam? Mateus descreveu a oração de Cristo de um modo e Lucas de outro modo. Ele repetiu aquelas palavras de Mateus. Lucas repetiu as mesmas palavras de Mateus? Não. Ele fez ao seu modo, como ele tinha entendido. As ideias que Jesus expressou nessas ocasiões são iguais. Talvez o próprio Jesus já tenha ensinado outras pessoas, mas usando de outras palavras. Ele não repetiu as próprias palavras, né? Mas as suas palavras não são as mesmas nessas ocasiões. Isto leva-nos à conclusão de que Jesus simplesmente forneceu modelos ou exemplos de como seus discípulos podem orar e sobre o que é adequado orar, né? Conforme nós já vimos acima, né? São aquelas coisas que a gente deve pedir. A gente não pode, por exemplo, pedir para que Deus nos perdoe porque a gente vai indo cometer um pecado, ou então pedir para ele, nos proteja porque eu cometi um pecado, não quero que os outros descubram. Isso não está dentro do modelo de oração, né? O fato de as Escrituras não ensinarem os cristãos a orar a Maria não mostra falta de respeito pelo papel que ela desempenhou na realização do propósito de Deus. As bênçãos que virão através do filho dela beneficiarão eternamente toda a humanidade obediente. A própria Maria disse: todas as gerações me proclamarão feliz. E Elizabeth, prima de Maria, disse que ela era abençoada entre as mulheres. De fato, para Maria foi um privilégio maravilhoso ter sido escolhida para dar à luz o Messias. Os católicos costumam falar que qualquer frase que ela tenha dito é uma prova de que ela era aquilo. Não, porque outras pessoas falaram a mesma coisa dela. No entanto, Maria não é a única mulher a quem as Escrituras chamam de abençoada, por causa dos atos que Jael, conforme nós já vimos na live passada, realizou em prol da antiga nação de Israel. Ela também foi considerada como tendo sido abençoada entre as mulheres, exatamente como Maria, mãe de Jesus, foi. E nós já lemos isso aqui, podemos ler de novo, lá em Juízes, capítulo 5, versículo 24, que diz assim, a mais abençoada das mulheres é Jael, a esposa de Eber, o queneu. Ela é a mais abençoada das mulheres que moram em tendas. Ela também foi semelhante a Maria. A fiel Jael, Maria e muitas outras mulheres tementes a Deus mencionadas na Bíblia certamente merecem ser imitadas. Maria
forneceu um exemplo de obediência a Deus. Esta obediência a gente pode imitar, mas a gente não pode venerar aquela pessoa. Porque caso contrário, a gente vai ter que venerar todos os personagens bíblicos. Mas nós já vimos lá em cima que Deus, ele exige devoção exclusiva. É só para ele, para mais ninguém, nem mesmo para o próprio filho dele, que é Jesus. E que os católicos e evangélicos, por causa daquela doutrina pagã da Trindade, acham que são a mesma pessoa. Isso a gente vai ver depois. Em janeiro a gente vai falar sobre essa doutrina pagã da Trindade. Viu? Maria era uma seguidora fiel de Jesus. Ela estava presente em várias ocasiões durante o seu ministério terrestre. E também quando ele morreu. Após a ressurreição de Jesus, ela e os irmãos de Jesus persistiam em oração. Isto dá-nos razões para acreditar que, assim como eles, ela também foi ungida com o Espírito Santo em Pentecostes, no ano de 33 da Era Comum. E assim também tinha a esperança de fazer parte da classe da noiva que reinará no céu com Cristo. Isso é um assunto mais profundo. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos entender esse parágrafo aqui, ó, lendo Mateus 19, versículo 28, ó. Jesus lhes disse: eu lhes garanto, na recriação, quando o Filho do Homem se sentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quando Jesus iria sentar no seu glorioso trono aqui na terra? Não, ele rejeitou ser rei, conforme nós já vimos, né? É no seu glorioso trono lá no céu, logo abaixo de seu pai. Jesus, ele era o rei de Deus. Deus o instituiu rei da humanidade. E junto com esses, conforme nós vimos aqui, teríamos mais 12 tronos. E eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Esses 12 tronos seriam aquelas pessoas ungidas que vão para o céu. Que somam, depois nós vamos ver, 144 mil. E as 12 tribos de Israel é a inteira população mundial que vai herdar o reino. Não qualquer pessoa, não todas as pessoas, mas aquelas que vão herdar o reino dos céus. Vamos ler também, ó, Atos capítulo 1, versículo 14. De comum acordo, os apóstolos, todos eles persistiam em oração junto com algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus, e junto com os irmãos dele. Ou seja, aqui, ó, está dizendo que lá em Pentecostes estavam lá os 120, apóstolos estavam persistindo em oração, e ali também estava Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. É claro, isso aí é muito claro. E esses irmãos dele eram filhos de quem? Da própria Maria. Vamos ler também, o Atos 2,14. Então, durante o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, bem semelhante a de uma forte rajada de vento, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E eles começaram a ver o que pareciam ser línguas de fogo. E elas se espalharam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Ou seja, aquelas pessoas que estavam em Pentecostes, incluindo Maria e os irmãos de Jesus, conforme nós lemos em Atos 1,14, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para falar em línguas. Para falar em línguas para quê? Para poder pregar as boas novas do reino de Deus a pessoas que falavam outras línguas.
né? Agora vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 2 e depois o 9. Ó. Vi também, aí já se referindo ao reino de Deus entronizado nos céus. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, e preparada como noiva adornada para o seu marido. Certo? Essa cidade, alguns evangélicos dizem que é uma cidade literal. Inclusive eles fornecem até a medida em forma de um triângulo assim, que desce na terra e pula na terra. Isso aí é uma interpretação bem estapafúrdia, né? Mas não é. É em sentido espiritual, sabe? É em sentido espiritual. Esse Espírito de Deus iria capacitar pessoas aqui na terra nesses últimos dias para que se pregue as boas novas a respeito do reino de Deus aqui na terra, como era feito lá antigamente, como já tinha sido feita em Pentecostes, né? Vamos ver agora o versículo 9. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas cheias das últimas 7 pragas e me disse: venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é essa noiva? Não se pode dizer que a noiva era Maria, né? Não se pode dizer. E isso em sentido espiritual, esta noiva é a organização, é os 144 mil que iriam reinar com Jesus nos céus. E Maria está entre eles. Maria está lá entre eles. Ela é uma das 144 mil pessoas que nós falaríamos isso daí qualquer dia desse, viu? Quem são aqueles 144 mil? Como que a gente sabe que é 144 mil, né? Vocês sabiam que a maioria dos apóstolos não sabiam quantos eram que iam para o céu? Apenas o João, muito tempo mais tarde, depois lá quando ele ainda estava para escrever o seu livro do Apocalipse, só ele ficou sabendo disso. Maria era parte desses 144 mil. Nos dias de hoje, conforme Jesus já está entronizado nos céus e o seu reinado já está descendo aqui na terra, Maria já está lá. Ela faz parte da noiva de Cristo. Mas isto não nos dá autoridade para orar para ela. Orações sinceras, conforme nós já vimos lá em cima, que só pode ser dirigida a Deus, são uma parte essencial da adoração e os cristãos são incentivados a persistir em oração. No entanto, toda esta devoção deve ser dirigida apenas a Jeová por meio de Cristo. Vamos ver isso aqui, ó. Jesus lhes disse então, e ainda ensinando a orar, a fazer oração: vá embora, Satanás, né? Pois está escrito: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Ele estava sendo tentado no deserto, né? Conforme Jesus falou: ó, você está vendo esse mundo aqui, ó, salta daqui de cima, os anjos vão te pegar. Aí Jesus falou: vai embora, Satanás, é apenas a Jeová teu Deus que você deve adorar. Mas ele estava pedindo para Satanás adorar a Jeová? Não. Ele estava afastando Satanás, porque está escrito que tanto ele quanto qualquer outra pessoa deve adorar apenas a Jeová e somente a ele se deve prestar serviço sagrado. Certo? Não é a Maria. E serviço sagrado, o que é? Serviço sagrado é oração, certo? Você se ajoelha, você faz uma devoção, você adora. É somente, conforme as palavras do próprio Jesus, é somente ao Pai dele. Vamos
confirmar mais ainda isso aqui, lendo 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Portanto, orações a Maria ou a qualquer outra pessoa, mesmo ao próprio Jesus, está errada. E Deus não as escuta. Bom, meus amigos, com isso nós encerramos o assunto Maria. Apresentamos aqui a Maria verdadeira. Vocês podem ver nessas 5 lives de forma respeitosa. E a forma respeitosa, a melhor forma que existe de se expor uma pessoa é falando a verdade sobre ela. E a verdade sobre Maria está na Bíblia. Então aqui nós respeitamos Maria. Maria foi uma seguidora de Cristo, uma adoradora de Jeová e hoje faz parte da noiva de Cristo, conforme nós vimos aqui no texto, que está reinando com ele lá nos céus. E esse reino em breve, conforme nós já vimos também, descerá na terra. E aqui será feita a vontade de Deus, como ela já está sendo feita lá no céu. Maria estará aqui conosco? Certamente estará, mas em espírito. Não estará fisicamente aqui, certo? Bom, meus amigos, assim nós encerramos este assunto Maria. E lembrando que no próximo domingo a gente vai começar a estudar sobre o nome de Deus, Jeová, que é um nome bíblico, está escrito mais de 7.000 vezes na Bíblia, mas que as traduções bíblicas pagãs, como católicas e evangélicas, suprimem em favor de uma doutrina pagã. Isso nós vamos considerar já a partir do próximo domingo. Certo? Bom domingo a todos e aproveitem este grupo. Aqui nós temos informação séria, informação sadia, sem fake news e sem puxa-saquismo e sem apologia religiosa. Tchau!